feliz assim quando o Barba falou pra mim, pô, você pode pregar lá e tal. Eu fiquei... E tava com bastante expectativa de estar aqui com vocês hoje. E pensei numa palavra que tá lá no livro, na carta aos Gálatas. Então, Gálatas, capítulo 5. E eu vou falar um pouco sobre liberdade e escravidão. Então, Gálatas 5, a partir do versículo 13. Gálatas 5, de 13 a 15. Que diz assim: Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis a liberdade como pretexto para a carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume numa só ordenança, saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Então, a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta que fala muito de liberdade. Fala bastante mesmo. Em vários momentos ele fala de liberdade para aquela igreja. Mas justamente porque é uma igreja que não era muito livre, né? É um texto muito duro a carta dos Gálatas, é muito duro mesmo. É a única carta que Paulo não começa com um elogio à igreja, ele já começa descendo a marreta já. E duro porque os Gálatas estavam voltando a práticas religiosas para somar alguma coisa ao sacrifício de Jesus Cristo, né? Então eles voltavam a certas práticas achando que eles precisavam fazer algumas obras e algumas coisas, e Paulo chama isso de prisão, de escravidão dessa religiosidade, né? Escravidão da religião mesmo. E então ele diz, Cristo morreu para a liberdade. Versículo 1 aqui do capítulo 5 ele fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, né? Quase que um pleonasmo, né? Ele nos libertou para a liberdade, né? Mas é isso mesmo, foi para a liberdade que ele nos libertou. Mas vocês estão voltando a se prender nas mesmas algemas do passado, né? Vocês estão se submetendo às ordenanças religiosas, achando que elas são a sua liberdade, ou que elas são a sua salvação, e na verdade elas são a sua perdição, porque você ainda não reconheceu que você não pode fazer nada por isso, né? Que não depende de você, né? uma causa perdida, né? E então Paulo argumenta com eles e leva isso, né, a tons bem duros até. E para a gente entender mais esse texto que a gente leu, tem uma passagem interessante nessa carta ainda, que é no capítulo 4, voltando um pouco, porque ele vai falar de duas prisões das quais esses Gálatas foram libertados. Uma está entre os versos 1 e 7 e outra a partir do verso 8. E é muito engraçado porque essa é uma das palavras mais quase ofensivas à religião judaica que a gente vai encontrar na Bíblia toda. É uma palavra muito ofensiva mesmo, quase. Não aos judeus e nem aos religiosos, mas ao que significava a lei. Quase uma ofensa à lei. Mesmo Paulo tendo dito que a lei não é má, que a lei é boa em outras passagens, mas aqui ele é muito duro, porque a partir do versículo 4, no capítulo 4 ele está falando sobre a lei, ele já vem falando antes, né? E ele diz que no versículo 3: assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Jesus já tinha chamado os judeus de servos em outro momento, né? E eles falaram: nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém, né? Jesus já tinha dito isso. E Paulo fala que a lei é como um escravo, como um pedagogo, né? Podia ser um escravo naquela época, que pegava a criança e levava até o mestre, ou que ele mesmo, por algumas circunstâncias, já era um mestre e foi escravizado e ensinava os filhos de um senhor. Ele fala: vocês precisavam aprender debaixo dessa lei, desse pedagogo, mas agora vocês já aprenderam, então continuar voltando para ela é voltar para a escravidão,
Mas a ofensa do texto não está nem aí. Nem isso. Você chamar a lei de escravo ou de escravidão já é meio ofensivo. Mas a continuação é muito mais ofensiva, no versículo 8. No passado, quando não conhecieis a Deus, costumávais servir aos deuses... costumávais servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, como já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então, eles estão voltando para uma prática judaica, e Paulo está falando, vocês não estão fazendo nada diferente do que vocês faziam quando vocês eram pagãos. Isso que é muito ofensivo. Vocês acham que servem a Deus assim, mas vocês estão servindo, ou vocês estão se escravizando igualzinho os pagãos que servem aos deuses que por natureza não são. Vocês são iguaizinhos os idólatras. Agora, você dizer a alguém que está buscando cumprir a lei judaica que ele está sendo um idólatra de um Deus pagão, que não é o Deus que o libertou, é muito pesado, é muito duro. E ele usa 2 vezes aqui um termo que é os princípios elementares do mundo, os rudimentos do mundo, depende da versão que tem. Ele usa de novo esse mesmo termo lá em Colossenses, os princípios elementares do mundo. O que é isso? Ele explica no versículo 10 aqui, ó. Guardais dias, meses, tempos e anos. Então, é essa guarda. Lá em Colossenses ele vai falar da gente seguir tradições de homens, não toque, não prove, não manuseie. É esse ascetismo, essa separação de tudo como sendo uma forma de agradar a Deus. E Paulo fala lá em Colossenses capítulo 2, ele fala, essas coisas têm aparência de piedade, mas nada podem contra a sensualidade ou contra a carnalidade. Então, esses princípios elementares do mundo é submeter aquilo que é revelação de Deus transcendente às coisas da terra. É como você sacralizar qualquer coisa ou transformar qualquer coisa em impura. Então essas 2 coisas são muito comuns, né? O pessoal faz bastante isso, né? Tanto sacralizar uma rosa que você leva em alguma igreja para ser ungida, ou um pão que foi dado por algum pastor, alguma coisa, como também você demonizar alguma coisa que ao tocar aquilo eu fico impuro, ou ao ver, ou ao estar em algum lugar, não é? Esquecendo que todas as coisas são feitas por Deus e eram dele antes de serem apropriadas pelo diabo, né? Então isso tudo é servir os rudimentos do mundo. Ou seja, confundir a vontade de Deus com as práticas religiosas é submeter o Deus que está para além desse mundo aos rudimentos desse mundo, aos princípios elementares desse mundo. E isso é um problema muito sério. Escrevendo lá a Tito, Paulo fala, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque sua mente e seu coração já estão corrompidos. Então, e por que isso é um problema? Porque o cara que sacraliza os ritos, sacraliza os objetos santificados, que demoniza o outro até as outras pessoas, essa pessoa ela é incapaz de perceber que a vontade de Deus não para no rito, não para na identificação do que é puro e do que é impuro. Era a mesma coisa que acontecia em Creta, para a qual Paulo escreveu a carta de Tito, né? Tito estava em Creta, e ele diz lá que os da circuncisão eram tão ruins quanto os que não estavam na igreja, porque eles eram bestas vorazes, ventres preguiçosos, eram mentirosos, né? Então, por quê? Porque ele seguia muito rito, mas não seguia a vida, não tinha vida, né? E eles não entenderam a liberdade para a qual Cristo libertou. Então, voltar para toda a sacralização de qualquer rito, eu sou bem tranquilo em falar isso, qualquer um, não tem nenhum rito, Jesus não estabeleceu nenhum rito, no sentido de um rito de ação transcendental, né? De ação, nem transcendental, mas de ação sobrenatural. Ele não estabeleceu, ele não falou que iam acontecer milagres quando a gente estivesse fazendo uma prática. Ele não falou nem que a gente ia invocar Deus quando a gente estivesse fazendo uma prática. Ele falou que Deus está entre nós quando nós amássemos uns aos outros. E não quando a gente fizesse uma reunião, qualquer coisa do tipo. Ou mesmo partisse o pão, né? Não é isso, não é o pão da ceia, ou o batismo, qualquer coisa, ou um culto em que a gente começa a cantar. Às vezes eu vou falar em algumas igrejas assim, que valorizam muito esse momento do louvor, e aí eu falo, o pessoal pensa que Deus é caipora, né? Você assovia, ele aparece no meio do culto, né? Começa a cantar e ele vai lá e se manifesta, né? E não é isso, não são ritos que trazem o divino para cá. Então ele já libertou, ele já nos chamou, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, é nele, né? Então tudo isso era escravidão. Eles voltassem às práticas judaicas, era escravidão. Eles voltassem ao paganismo, era escravidão.
E era uma escravidão terrível, e é uma escravidão terrível. Imagina viver num mundo morrendo de medo das coisas, porque as coisas estão separadas entre puras e impuras, entre boas e pecaminosas. Problema sério, né? Então por isso que Paulo, falando a Tito, é um absoluto. Todas as coisas são puras para os puros, e para os impuros e descrentes nada é puro, porque a impureza está na gente, está dentro da gente, não é? É o que Jesus Cristo falou, né? Não é o que entra que contamina, é o que sai. Então a impureza está dentro, que é ela que sai, e ela contamina a gente quando sai, né? Como se ela tivesse bem fechadinha lá, e quando sai ela nos contamina no processo, mas contamina as relações e contamina o outro, né? Fere, machuca, né? Então essa perspectiva é importante. Mas tem uma outra libertação. Então liberta da lei, né? Jesus Cristo nos liberta da lei, nos dá liberdade da lei, nos liberta dos deuses que por natureza não são. Mas ele fala de uma outra libertação, aí sim no texto que a gente leu, né? No versículo 13. Ele fala: irmãos, não fostes chamados para irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis a liberdade como pretexto para a carne, antes seis servos uns dos outros pelo amor. Então, olha só, isso é uma coisa um pouco difícil de entender. A lei, ela é uma escravidão quando a gente não entende o propósito final dela. A gente não entende o propósito da lei, que era apontar para Jesus Cristo, que nos liberta, ela se torna uma escravidão. Ela se torna os ritos ou os mandamentos que nós seguimos, morrendo de medo de não seguir e de deixar Deus nervoso com a gente, muito irritado, né? Então, mas uma coisa que a gente não pode perder de perspectiva é que mesmo a lei já era uma lei visando a liberdade. Quando a gente vê, mesmo lá atrás, mesmo antes de Jesus se revelar, quando a gente vê os 10 mandamentos, né, para ficar na parte mais, né, evidente da lei, antes do primeiro mandamento, Deus fala com Moisés, né, fala com o povo, né, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Então ele não era um Deus que submetia o povo a uma prisão, ele era um Deus que estava tirando o povo de uma prisão. E todos os 10 mandamentos, eles são libertadores, eles não são aprisionadores. Todos eles são libertadores. Quando ele fala para não servir outro Deus, é para libertar desses deuses que aqui em Gálatas ele está falando que escravizavam o povo. E muito mais naquela época, né? Ou quando ele vai falar até mandamentos que parecem menos, né, ou muito mais religiosos, como por exemplo fazer para si uma imagem de um Deus, ele está livrando o povo de sustentar a sua própria adoração em qualquer coisa que não seja a revelação dele mesmo, direta, né? Então não diga o que eu sou, porque eu já disse o que eu sou. Eu estou dizendo o que eu sou. Então não faça uma imagem de mim. Eu revelo a minha imagem a você, né? E aí daria para pregar só nesse versículo. Então todas essas coisas são libertação. O sábado libertava o povo do trabalho, porque ele tinha que confiar que no sábado Deus ia dar. Da mesma maneira que ele tinha que confiar que no sábado não podia pegar o maná, né? Quando Deus dava o maná, ele dava dobrado na sexta, para eles pegarem 2 vezes na sexta, não pegar no sábado, sabendo que não ia estragar e que ia sobrar. Então o sábado libertava o povo do trabalho, de toda a vida que era centrada em meramente sobreviver, e comer para sobreviver, e produzir para sobreviver. Então todos os mandamentos vão libertando o povo de todas essas coisas. Mas a gente não fica livre de tudo, a gente sempre está preso a algum conceito, a gente está sempre preso a algo que nos direciona, né? Até quando você não quer se prender a nada, você usa isso como conceito, ou como você se apega, né? Então Deus fala, se prende a mim. E essa é a questão da lei. A lei é fazendo o povo todo se separar de todas as coisas e prendendo a ele, e se unindo a ele. Então quando a gente vê lá o Salmo 1, o Salmo 1 apresenta 2 imagens para a gente: a da árvore plantada junto a ribeiro de águas e a da moinha que o vento espalha. Qual é a mais livre? Parece que é a moinha. O vento bate, a moinha voa, mas a moinha está presa no vento. A árvore está presa no solo. O vento bate e ela fica no mesmo lugar. A árvore está livre do vento, mas presa no solo. A moinha está livre do solo, mas presa no vento. A diferença não é quem está mais preso, quem está mais livre. A diferença é qual está vivo. A árvore está viva, a moinha está morta. A árvore serve para alguma coisa, ela dá fruto na estação certa. A moinha só serve para ser lançada ao fogo. Então, da mesma maneira, esse era o ensinamento para o povo: se prende a Deus e viva, se una a Deus e viva, anda com Deus e viva, ande com Deus e viva. Só que no Novo Testamento a coisa muda um pouco, porque a gente se prende a Deus e busca a Deus. Durante todo o Antigo Testamento está buscando servir e fazer o que Deus quer. De repente Deus se faz um de nós, anda na terra,
e morre por nós. E é preso a nós. Jesus Cristo escapa das multidões em alguns momentos. E aí tem uma cena muito interessante. Ele escapa da multidão para ir orar e para descansar. E ele pega o barco, atravessa, o povo corre em volta do lago e encontra ele do outro lado. E quando chega lá, ele tá... Você vê que vários momentos ele tentou parar. Ele tentou parar em vários momentos, mas naquela hora ele chega. Aí diz que Jesus, olhando as multidões, teve compaixão delas, porque eram ovelhas que não tinham pastor. Então, o Deus livre não pôde fazer o que queria, porque viu gente da qual ele se compadeceu. Ele olhou, se compadeceu e falou: peraí, eles são sem pastor, não está na hora de eu descansar agora. E aí ele fica ali falando com eles. E isso é o que mudou das prisões que o homem vivia para a prisão que a gente vive hoje, ou para a escravidão, melhor dizendo. A gente vivia em escravidão da lei, escravidão dos ídolos, escravidão do pecado. Mas agora a gente foi libertado dessas 3 escravidões, mas para ser escravo mais uma vez. A gente não pode esquecer que a gente continua sendo escravo. E a gente é escravo um do outro. É isso. Então o que está falando no versículo 13 é: não dê pretexto para a carne, antes sede servos uns dos outros em amor. O tempo todo ele está falando: você era servo da lei, você era servo. E tudo isso ele está condenando. De repente ele fala: não, seja servo do outro. E a palavra é exatamente a mesma, mesmo no grego. Exatamente a mesma. É a palavra para escravo. Às vezes as nossas Bíblias elas trazem servo onde é escravo. Doulos é escravo. Mas tem servo também. Diáconos, por exemplo, pode ser traduzido para servo. Mas a gente traduz tudo para servo, aí atrapalha. Nesse texto é escravo mesmo, de ter sido comprado pelo outro quase. A gente foi comprado para o outro pelo sangue de Jesus. Ele nos comprou e não levou para ele. Agora vou levar todo mundo, né? Um Jim Jones do primeiro século, né? É Jim Jones o cara lá que se matou? Não é isso. Ele fala: ó, pronto, libertei vocês, agora vocês se prendem uns aos outros aí. Servem um ao outro em amor. É isso que eu quero. Então, não existe mais, ontem eu estava até falando com um amigo meu, uma coisa que eu não repito mais é que as pessoas repetem que, não, o primeiro mandamento, o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Esse era o maior mandamento do judaísmo. O maior mandamento do judaísmo era amar a Deus acima de todas as coisas. Quando esse papo acontece com Jesus, era ele um fariseu. Aí o fariseu fala, e numa outra história, também ele um fariseu, aí é Jesus que fala, o maior mandamento é esse. Só que quando Jesus está lá com os discípulos, sentado à mesa, no cenáculo, ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Acabou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Ele não fala de amar a Deus. Então, significa que a gente não deve amar a Deus? Não, porque ele explica no capítulo seguinte, 14 de João. Ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então o que ama é que guarda o mandamento. Qual o mandamento? Amar o próximo. Então quem ama a Deus? Quem ama o próximo. Quem ama o próximo ama a Deus. Mas não só ama a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Até aí tudo bem. Eu amo o próximo, ele me ama, eu amo ele, tá? Tudo amor para todos os lados. E me manifestarei a ele. Então essa manifestação de Deus em Jesus Cristo, esse encontro nosso de Deus com Jesus Cristo, não se dá de nenhuma maneira que não seja na prática do amor de Deus, onde quer que a gente esteja. Oi? Nessa prática. É nisso, não é? João fala lá em 1 João: ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. É essa que é a coisa. A manifestação de Deus, a realidade de Deus, a expressão de Deus no mundo, a maneira de fazer Deus visível para nós mesmos e para o outro, é amando, não tem outra caminho, não tem absolutamente outro. Pedro fala lá em 1 Pedro, no capítulo 1, que nós nos purificamos para a verdade, nós nos purificamos na verdade para o amor fraternal. O fim do conhecimento da verdade, né, é o amor. Se a gente conhece um monte de coisa e não ama, não conhece e não está purificado. Porque o fim é o amor. E é por isso que aqui, nesse versículo 14, ele pode dizer: porque toda lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás o próximo como a ti mesmo. Nenhum apóstolo repetiu esse negócio de que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Nenhum apóstolo repetiu isso. Mas todos eles, Paulo, João, Pedro, eles repetiram, ou Tiago, que não era apóstolo, mas tudo bem, Paulo, João, Tiago, eles repetem que o mandamento
é amar o próximo. Paulo, mais de uma vez, ele faz aqui em Gálatas, ele fala em Romanos. João fala lá em 1 João, fala em 2 João. Tiago fala na sua epístola. Sempre, sempre, sempre. Então, a religião é uma prisão quando ela é uma religião sem amor. Mas como não existe outra religião que não seja o amor, a religião sem amor é pura prisão sem nada. E o amor é sem religião. É isso. Então a nossa comunhão, para usar uma palavra bem litúrgica, né? A nossa comunhão, a maneira da gente comungar, é experimentando a presença de Jesus Cristo em amor. É a única maneira. É a manifestação dele entre nós, é a presença dele entre nós e a presença de Deus entre nós. Então é isso. Libertados de todas as coisas, sigamos amando, né? E eu acho que é por aí. Tá bom? Foi muito, Watson, o que você acha? Sunshine when she's gone. Only darkness every day. 'Cause ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Oh, anytime she goes away. Anytime she goes away.